Fala aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Com vocês que também não são do oitavo ano, mas que estão aqui para assistir a este vídeo, a esta aula, sejam bem-vindos. E sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. A Independência da América Espanhola, parte 2. Pois é, pessoal, o nosso primeiro vídeo iria ficar muito grande, então eu resolvi deixar dois países, duas nações para esse vídeo agora. E isso daí, nos traz uma alegria. Por quê? Porque assim a gente vai consolidando de uma forma mais tranquila o nosso conhecimento. Eu prometo que hoje eu vou respirar para falar com vocês. Então começaremos pela independência do México. E para falar da independência do México, eu elenquei algumas atividades, alguns fatos que ocorreram ali. A independência do México ela começou liderada pelos padres José Hidalgo e José Maria Morelos. Mas aí tem um detalhe, pessoal. O José Hidalgo, ele foi um padre que liderou o movimento inicialmente e o José Maria Morelos liderou depois. Aí vem o Grito de Dolores em 1810. Aí eu coloquei mais alguns pontos, como os padres lutavam pela divisão da terra, libertação dos escravos contra os impostos abusivos e pela independência do México. E agora eu vou explicar esses pontos. Como eu disse anteriormente, o movimento de independência do México começou liderado pelo padre José Hidalgo. José Hidalgo, ele queria não só a independência do México, mas ele queria também que os índios eles conseguissem melhor acesso à terra, porque a terra era má distribuída, havia uma má distribuição da terra dentro do México. Então as elites crioulas e os chapetones eles tinham maior acesso à terra, enquanto os indígenas tinham menor acesso. Então a ideia do padre Hidalgo era que ocorresse uma reforma agrária no México. O que é reforma agrária? É a divisão da terra em partes iguais, para que, a partir desta divisão da terra em partes iguais, as pessoas pudessem melhor aproveitar a terra. De que forma? Plantando o seu alimento, plantando a sua subsistência, o que eles iriam usar para a sua sobrevivência. Então, qual é a ideia da reforma agrária? Dividir a terra em partes iguais, para que as pessoas possam plantar o seu próprio alimento e possam se sustentar. Quem defende essa ideia? O padre Hidalgo. A favor de quem? Dos índios. E de que maneira ele foi defender os índios? Ele foi defender os índios no chamado Grito de Dolores, em 1810. O que esse Grito de Dolores significava? Significava que ele ocorreu na cidade de Dolores, por isso é chamado Grito de Dolores. E não só isso, pessoal. Além disso, Dolores, em espanhol, Dolores significa dores, então seriam os gritos das dores. A gente pode atribuir isso que a dor, o sofrimento que os indígenas, e os escravizados vindos da África sofriam por trabalhar, serem humilhados por essa elite crioula, esses filhos de espanhóis nascidos na América. E de que maneira o padre Hidalgo se manifestou no Grito de Dolores? Ele se manifestou com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que é essa que ele está carregando aí na imagem. Nossa Senhora de Guadalupe é a padroeira do México. Então ela é uma santa que ela é mestiça, ela tem a pele morena, ela se parece muito com uma índia e tem traços também europeus. Então é uma mistura de uma índia com uma europeia, com uma espanhola. E por causa disso, ela é o símbolo de defesa, de representação dos mexicanos. Assim como aqui no Brasil, a padroeira do Brasil é a Nossa Senhora Aparecida e é uma santa negra.
né, que representa o povo brasileiro. E no México é a Nossa Senhora de Guadalupe, que é a santa que representa os indígenas, os escravizados africanos naquela época. E vamos ver o que vai acontecer com o Padre Hidalgo. Bem, pessoal, o movimento do Padre Hidalgo foi duramente suprimido, né, sufocado pela coroa espanhola, pelo exército espanhol. E quando ele foi sufocado pelo exército espanhol, o Padre Hidalgo ele foi preso e fuzilado em praça pública. Mas o movimento dele não morreu. Quem deu sequência ao movimento do Padre Hidalgo foi o padre José Maria Morelos. Enquanto Morelos defendia o povo mexicano, assim como o Padre Hidalgo, ele lutou contra a escravidão no México, contra a opressão dos indígenas, assim como Hidalgo também lutou contra, o Padre Hidalgo lutou contra. Mas ele também lutou, pessoal, contra o abuso dos impostos. E quando ele fez isso, ele em 1813 ele criou uma constituição para o México. E quando ele criou essa Constituição, obviamente a coroa espanhola não reconheceu. E mais uma vez o exército espanhol vai lutar contra os indígenas, os mestiços, os escravizados que apoiavam dessa vez o padre Morelos. E a coroa espanhola consegue suprimir aquele movimento, prende o padre Morelos, que é julgado pelo Tribunal do Santo Ofício, ou seja, da Inquisição, e ele também é fuzilado em praça pública. Ou seja, os padres Hidalgo e Morelos, que defendiam a reforma agrária, lutavam contra os impostos abusivos cobrados pela coroa espanhola e defendiam os interesses dos indígenas, os interesses dos escravizados africanos, eles foram mortos. Aí vocês podem perguntar, caramba, professor, então se eles morreram, o que aconteceu? Porque então como que vai rolar a independência do México? Porque se eles morreram, não tem sentido. Eles defendiam uma causa, a causa meio que acabou? Não, a causa não acabou. Eles não morreram e deixaram o negócio a ver navios. Na verdade, o que vai acontecer? Um desses generais que a coroa espanhola enviou para suprimir esse movimento, chamado Agustín Iturbe, ele vai proclamar a independência do México em 1821. Quando Iturbe proclama a independência do México em 1821, ele se autoproclama imperador do México, com o título de Agustín I. E quando ele se proclama imperador do México, ele está transformando o México em uma monarquia, visando seus próprios interesses. Aí é que a elite crioula mexicana vai se rebelar, porque até então ela não entrou em conflito, porque os interesses que o padre Hidalgo e o padre Morelos defendiam não eram interesses consonantes com a elite crioula. Eles estavam defendendo o interesse do povo, os padres, e não necessariamente da elite. A elite não vai aceitar o Agostinho no poder, porque ele proclamou o império, e baseado nas ideias iluministas, né, como toda a independência da América Espanhola, essa elite crioula ela vai tirar o Iturbe, né, do poder, o Agustín Iturbe do poder, e vai proclamar a independência do México em 1824. Aí sim, a independência do México proclamada em 1824, transformando o México em uma república, baseada nos ideais iluministas, essa sim vai começar a valer. Entendeu? Até 1821 não era república. Até 1821 o México tinha sua independência de uma maneira monárquica. E em 1824 aí sim o México se torna independente e é proclamada a República do México. Certo, pessoal? Então o que vai rolar? A independência do México ela só acontece a partir dos interesses da elite crioula, da elite burguesa, ou seja, defendendo os interesses liberais. Aí sim, pessoal, podemos pular para a independência de Cuba. O último país que nós vamos ver aí nessa sequência da independência
das colônias da América Espanhola, porque Cuba, a independência dessa ilha, né, que fica ali no Caribe, assim como Haiti, é uma ilha pertinho do Haiti, na verdade, Cuba, mas ela era de domínio espanhol, diferente do Haiti, que era um domínio francês, e a independência de Cuba aconteceu de maneira tardia. Na verdade, Cuba vai ser uma das últimas colônias espanholas a se tornar independente. E a independência dela ocorre ali em 1898, no final do século XIX. E Cuba tem essa independência tardia também porque a coroa espanhola concedia muita liberdade comercial para Cuba. Então, devido à liberdade comercial que Cuba possuía, a elite crioula de Cuba não se sentia ameaçada, não sentia necessidade de se libertar da Espanha, assim como as colônias do sul dos Estados Unidos também, as colônias do norte, não sentiam liberdade inicialmente, não se sentiam, na verdade, à vontade de se tornarem independentes da Inglaterra, porque inicialmente a Inglaterra não apertava os Estados Unidos, na verdade, as colônias, as 13 colônias dos Estados Unidos com altos impostos. A Inglaterra só vai começar a apertar as 13 colônias com altos impostos depois da Guerra dos 7 Anos. E Cuba, ela só vai ser apertada ali no final do século XIX por causa de alguns movimentos que acontecem buscando a independência dela. Então, pessoal, as primeiras revoltas querendo a independência de Cuba ocorreram entre 1869 e 1878 e foram lideradas por Carlos Manuel Céspedes, que era um dono de engenho de Cuba, e ele foi influenciado principalmente pelos Estados Unidos. Por quê? Cuba, como eu falei, ela tinha uma liberdade comercial e Cuba ela exportava açúcar e usava mão de obra escrava africana. Então, por ela exportar açúcar e os Estados Unidos estarem desenvolvendo a sua indústria naquele período, os Estados Unidos queriam essa matéria-prima dentro do seu território e de maneira mais barata. E para que isso ocorresse, era necessário que Cuba se tornasse independente da Espanha, para que assim os Estados Unidos pudessem negociar abertamente com Cuba e não tendo um intermediário que seria a coroa espanhola. Então, influenciado pela elite americana, pelos Estados Unidos, Carlos Manuel Céspedes vai liderar o primeiro movimento de independência de Cuba, que vai ser reprimido pela coroa espanhola e não vai gerar nenhum efeito direto inicialmente. No entanto, entre 1895 e 1898, vai novamente ocorrer um novo movimento de independência. Esse movimento vai ser liderado pelo político e escritor cubano José Martí. E José Martí, ele, na verdade, ele fazia parte, dessa elite crioula também. Ele estava envolvido politicamente com Cuba e ele não só queria a independência de Cuba, mas ele queria que os altos impostos cobrados pela coroa espanhola depois do primeiro movimento de independência acabassem. E adivinha de quem José Martí vai receber apoio? Óbvio, logicamente ele vai receber apoio dos Estados Unidos, que manda sua frota militar combater a frota de navios da Espanha. Por quê? Isso ocorre em 1898, após os Estados Unidos alegarem que um navio militar espanhol afundou um encouraçado dos Estados Unidos no porto de Cuba. Então, em 1898, os Estados Unidos se envolvem na luta de independência de Cuba para que a ilha se tornasse independente da Espanha. No entanto, a ideia dos Estados Unidos era trazer a independência de Cuba devido aos seus interesses econômicos. Era a ideia dos Estados Unidos de expandir os seus interesses industriais para o restante da América. Assim, com a ajuda dos Estados Unidos, em 1898, Cuba se torna
independente da Espanha. No entanto, após se tornar independente da Espanha, um ano depois, Cuba basicamente vira um protetorado dos Estados Unidos e em 1902 é assinada a Emenda Platt, que é um documento que vai garantir aos Estados Unidos o direito de intervir politicamente Cuba. Então, a partir desse documento, Cuba se torna quintal norte-americano. Ela se torna independente da Espanha, mas de uma maneira geral ela se torna colônia dos Estados Unidos, e o açúcar que é produzido em Cuba, ele vai todo para os Estados Unidos, facilitando o comércio de produtos, né, doces dos Estados Unidos, principalmente o chocolate. Então, os Estados Unidos vai ser um grande exportador de chocolate, e esse chocolate sai da onde? Do açúcar cubano. O que aconteceu em Cuba vai acontecer com alguns países da América Latina, ali no final do século XIX, que é chamada política do Big Stick. Essa política ela foi feita pelos Estados Unidos e tinha como objetivo expandir o imperialismo norte-americano para os países americanos. Ou seja, para a gente resumir aqui, a gente ainda vai ver essa parte. Em resumo, vai ser o que? Os Estados Unidos tá querendo expandir o seu comércio para os outros países que tinham acabado de se tornarem independentes da Espanha. Assim como a Inglaterra, no século XIX, também vai expandir o seu comércio industrial para essas repúblicas recém-formadas na América. Então, qual é a conclusão que a gente pode tirar das independências tanto do Haiti quanto da América Espanhola? Que a França, né, vai libertar o Haiti, e a Espanha, né, vai, entre aspas, a elite crioula vai se tornar independente dos espanhóis aqui na América, formando as novas repúblicas, mas economicamente falando, essas repúblicas americanas elas continuam dependentes do comércio de produtos industrializados ingleses e de produtos industrializados norte-americanos. Além disso, quem vai comandar essas repúblicas são as elites crioulas, trazendo o que? O interesse de uma pequena elite. Então, a política dessas repúblicas da América, do continente americano, vão favorecer uma pequena elite, transparecendo uma desigualdade que vai ser refletida principalmente entre os povos indígenas e os povos afrodescendentes. Eles que vão refletir a pobreza, a desigualdade dentro das repúblicas americanas. Não vai ocorrer a reforma agrária, como era o sonho do padre Hidalgo. Não vai ocorrer uma baixa tributação sobre a população mais pobre, como era o sonho também do padre Morelos. E os indígenas vão continuar sendo perseguidos e vão ter como expoente ainda assim o Tupac Amaru II, como na independência ali do Peru, como no início da independência do Peru, que ele era o expoente de defesa indígena. Então, pessoal, são essas as ideias, são esses os fatos que eu trago para vocês sobre a independência da América Espanhola. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.